Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças para sobrar dinheiro no final do mês. O meu nome é Anabela e hoje eu vou falar dos erros mais comuns que as pessoas fazem no planejamento financeiro. Por muitos canais financeiros que existam, por muita comunicação que exista e por muita divulgação que exista sobre a vantagem de fazer um bom planejamento financeiro, ainda existem muitas pessoas com dificuldade. E a prova disso são os últimos resultados que apareceram de uma pesquisa em que 80% dos brasileiros ainda têm dívidas e que 30% deles são inadimplentes. Anabela, qual é a diferença entre dívidas e inadimplência? Dívidas é quando você já tem uma parte da sua renda comprometida no futuro. Ou seja, em determinado momento, nós gastamos um determinado valor e não tínhamos o dinheiro todo no total e nós recorremos ou ao cartão de crédito, ou um financiamento, ou cheque especial. Então, uma dívida é quando nós já usamos um dinheiro que na altura não tínhamos e toda a dívida tem juros. Inadimplência é quando você tem uma dívida e essa dívida tem sempre prazos e compromissos que são para serem cumpridos e quando eles deixam de ser cumpridos, quando a gente falha uma data, isso é uma inadimplência. Não quer dizer que dívidas seja uma coisa boa e que só inadimplência que é uma coisa ruim. Reparem que quando eu tenho uma parte da minha renda futura já comprometida com compras que eu fiz no passado, eu preciso de ter a certeza que não vai acontecer nada à minha renda futura. E, infelizmente, imprevistos aparecem, ou porque aparecem outras despesas e eu preciso de comprometer uma parte maior da minha renda, ou então porque acontece algo à minha renda, seja o meu negócio, seja o meu salário, e no limite a parte mais grave é eu deixar de poder trabalhar, seja porque perdi o emprego, ou seja como aconteceu há 2 anos, que muitas pessoas infelizmente não puderam ter o seu negócio aberto. Então é muito importante você ter um planejamento financeiro. Primeiro porque você sabe o quanto pode gastar. Tipicamente, quando alguém me diz eu tenho muitas despesas, é logo um alerta que essa pessoa não faz um planejamento, porque um planejamento é o mandatório para eu saber o quanto eu vou poder gastar. Eu sei quanto é a minha renda, então eu preciso de organizar as minhas despesas a caberem na minha renda. Não, uma pessoa que tem um planejamento não afirma que tem muitas despesas, porque nós sabemos que as despesas somos nós que as deixamos entrar. E claro que infelizmente aparece um ou outro imprevisto que nós não estávamos à espera, que alguém não estava bem preparado e isso pode ferrar um pouquinho mais as finanças. Depois, porque uma pessoa, quando tem um bom planejamento, ela faz sobrar dinheiro no final do mês. Se eu recebo X, então as minhas despesas só podem ir até 90, 95, 80, um percentual desse X, porque nós temos que fazer sobrar dinheiro no final do mês. E é claro que não é assim tão fácil como eu estou aqui a dizer. É necessário uma metodologia para saber, face à nossa renda, quanto é que eu consigo gastar e ainda fazer sobrar o dinheiro no final do mês. E naturalmente que quando a gente faz sobrar dinheiro no final do mês, é para quê? É para fazer uma reserva de emergência, para eu ter dinheiro para imprevistos,
e é também para as minhas metas, para a viagem, para trocar de carro, comprar uma casa ou mesmo para a aposentadoria. Então, ter um planejamento financeiro é bom porque eu aprendo quanto eu posso gastar, eu consigo fazer sobrar dinheiro no final do mês e eu consigo passar por imprevistos financeiros e atingir as minhas metas. Nós estamos aqui no mundo para cumprir os nossos objetivos. Então eu vou dizer quais são os erros mais comuns no planejamento financeiro. O primeiro, que é muito comum e logo o primeiro quando uma pessoa começa a fazer um planejamento financeiro, é fazer cortes de despesas de forma aleatória. A pessoa tem ali umas despesas e começa a cortar, às vezes de forma aleatória. A tendência do ser humano até é começar por cortar aquilo que é mais fácil para nós. E faz sentido, se eu tenho que cortar algumas despesas, cortar aquelas que é mais fácil abdicar, faz todo o sentido. Mas aí eu queria vos deixar uma reflexão muito utilizada em educação financeira, que é o seguinte: as 3 despesas que são mais impactantes no nosso orçamento, ou seja, que são as mais responsáveis pelo nosso orçamento, é a casa, o carro e a alimentação. Essas são as despesas maiores da vida da maioria das pessoas. E também são as despesas que é mais difícil eu fazer qualquer mexida. E por que é mais difícil? Porque tanto a casa como o carro, como a alimentação, envolvem muito as emoções. Porque eu sonhei muito para ter esta casa, seja alugada ou seja financiada, eu fui muito feliz aqui. E agora que as coisas estão ruins, que eu vou precisar de às vezes dar um passo atrás, é muito emotivo, mexe muito com a minha emoção. O outro é o carro. O carro deveria ser, em teoria, apenas para eu me deslocar do ponto A ao ponto B, mas acabou também por ser um objeto de status, para eu mostrar que estou bem, que sou uma pessoa de sucesso aos outros. Então, quando aparece uma sugestão de às vezes eu trocar de carro por um mais barato, ou de adiar a troca de carro, ou qualquer sugestão que envolva a troca de carro, ou às vezes mesmo até vender o carro, se a pessoa não está conseguindo assumir esses compromissos financeiros, então isso também envolve muito com as emoções da pessoa. E o terceiro despesa mais impactante é a alimentação. Nós temos determinados hábitos alimentares e quando é preciso nós reduzirmos as despesas, nunca ninguém pensa em reduzir na alimentação, porque nós precisamos de nos alimentar. Então, o que eu queria deixar aqui de reflexão é que sim, essas são as 3 despesas mais importantes e que muitas das vezes nós temos que repensar alguns hábitos, nós temos que passar por dar um passo atrás para depois dar muito à frente e que nós temos que aprender outras formas. A grande maioria das pessoas que chega às minhas mentorias não tem um orçamento para alimentação. Então, gasta aquilo que já tinha hábito comprar e as coisas continuam encarecendo e, naturalmente, que as despesas de alimentação continuam também a aumentar. É necessário todos nós termos um orçamento para a alimentação e depois fazer um cardápio, fazer uma lista para caber nesse orçamento
e para depois, muitas das vezes, nós até precisarmos de fazer algumas trocas. Não dá para usar este produto, temos que usar este, que é um pouco mais barato. E tudo isso eu entendo que é complicado no início, porque requer muita emoção. Mas também é o que traz mais impacto. Se casa, carro e alimentação são as três despesas maiores e que levam uma boa parte do nosso orçamento, apesar de serem as mais difíceis de mudar, também são aquelas que trazem uma maior mudança no orçamento. Então, olhando para essas três, eu gostaria de lhe deixar aqui 2 desafios. Primeiro, veja se dentro dessas 3 despesas se tem desperdícios, se, por exemplo, o carro não está sendo utilizado em excesso ou se não está sendo utilizado como um objeto para mostrar status ou sucesso e nada disso acaba por ser valorizado por você. E veja se não está tendo desperdícios, tanto nas despesas de casa. Aprenda, se você mora de aluguel, se é possível renegociar o aluguel e muito cuidado com os desperdícios da alimentação. Quando nós fazemos cortes nas despesas baseado naquilo que valorizamos, as coisas ganham um significado muito melhor para nós, porque nós estamos a abdicar de A, mais ou menos desejado, para poder ter um B, que era algo muito mais desejado. Então, se para resolver este erro, que é fazer cortes de despesa de forma aleatória, eu vou-lhe dar 2 caminhos. Primeiro vai ter de ser pela quantidade de despesa, e aí você vai ter de atacar os 3 maiores vilões do nosso orçamento, que é a casa, o carro e a alimentação. E por outro lado, aquilo que nós valorizamos, aquilo que você valoriza. Deixar de pagar A porque você prefere B é algo que é muito saudável e enriquecedor para a sua vida. E não aquelas receitas, não tenha empregado, não tenha isto, não tenha aquilo, que não faz sentido, pois só cada um sabe aquilo que valoriza. O segundo erro é quando as pessoas precisam de cortar despesas, não consideram um valor de despesas para despesas pessoais ou hobbies. Eu costumo comparar com aquelas dietas muito restritivas. Ok, eu quero muito emagrecer, então amanhã eu vou comer uma salada de manhã e uma maçã à tarde. No segundo dia eu vou comer uma salada de manhã e uma maçã à tarde. E ao terceiro dia ou ao quarto dia eu já chuto o balde e aí eu vou de pizza, e vou de lasanha, e vou de bolo e de tudo aquilo que eu mereço. Fazer cortes nas despesas sem considerar os pequenos prazeres e aquilo que nós valorizamos pode ter um impacto durante um pequeno espaço de tempo. Por exemplo, cara, nestes próximos 2 meses ou 3 meses, ou até eu conseguir pagar as dívidas, eu vou reduzir os hobbies, ou vou reduzir o salão, ou zerar mesmo. Pode fazer sentido porque você sabe qual é a data de início e prevê uma data de fim. Então a pessoa consegue viver sim num corte de despesas restritivas. Mas para longo prazo isso não funciona, como não funciona nós passarmos a vida a comer só salada ou maçã. Então, para evitar este erro, se você precisa de dar uma enxugada aí nas suas despesas, seja por qual motivo for, se não zere as despesas pessoais ou os hobbies, porque não vai ser um plano consistente de longo prazo, ou se o precisar de zerar mesmo, coloque e escreva
qual é a data de início e qual é a data de fim. Às vezes não é bem uma data, é um determinado acontecimento. Por exemplo, até eu conseguir chegar a este valor investido ou até eu conseguir de pagar esta dívida. Então, cortes nas despesas que nós gostamos de fazer têm que ser feitos de forma gradual e zerar sim quando nós tivermos um objetivo ou quando nós tivermos uma data. O terceiro erro que eu vejo aí no planejamento financeiro é considerar que o planejamento financeiro é eterno. Quando a pessoa numa mentoria eu ajudo a fazer um plano ou quando a pessoa constrói o seu próprio planejamento, a pessoa acha que nunca mais vai conseguir mudar esse planejamento ou não, às vezes não acha. A pessoa acredita que aquele é o planejamento para o resto da vida. E isso não é verdade e traz alguns problemas. O primeiro é que, como a pessoa está enxergando aquele planejamento como definitivo, quando é preciso dar um passo atrás, e o que é dar um passo atrás? Às vezes é vender um bem, às vezes é ir para uma casa menor, às vezes é deixar de pedir tanto a comida do aplicativo. Então, quando a gente precisa de dar um passo atrás, como a pessoa está enxergando aquilo num planejamento para o resto da vida, aquilo tem uma dor maior. E não é verdade. Um planejamento financeiro, quando a pessoa já está em rotina, pode ser feito 2 vezes por ano, mas ele também pode ser reajustado. Quando a pessoa está a fazer a sua vida financeira, ele pode ter pequenos reajustes mensais, ou seja, eu dar um passo atrás para depois poder aliviar a minha vida financeira e dar muitos passos à frente. O segundo erro é que a pessoa, quando constrói, acaba por não revisar. E quando não revisa, ela deixa ali de acumular algumas despesas que fizeram sentido no passado e que hoje não fazem mais sentido. Por exemplo, na altura eu paguei uma assinatura de uma determinada revista, porque eu queria estudar muito determinado tempo, e como eu não revisei o meu planejamento, eu continuo pagando aquela assinatura e não é um desperdício, essa despesa é um desperdício. Ou eu estou pagando um determinado seguro que naquele momento fazia sentido e eu, como não revisei o meu planejamento, ele continua a ser pago e isso é dinheiro jogado ao lixo. Cada vez que a gente paga por algo que não está usufruindo, sim, é jogar dinheiro ao lixo. Depois, e considerando aqui nesta parte da revisão de planejamento, apesar de que poderia ser só um erro, só ele completamente distinto, é errar nas despesas variáveis. Se eu já sei que no verão vou ter uma conta de luz maior porque eu ligo mais o ar-condicionado, eu não posso fazer o meu planejamento olhando para a conta de luz dos meses de inverno. O correto para as despesas variáveis é você tirar uma média de todos os 12 meses do ano e ir tirando um pouquinho. Ou seja, naqueles meses que você está pagando menos de conta de luz, você está colocando no planejamento um valor um pouco maior e que dá para quando a conta de luz for maior. Por exemplo, aqui, em média, no inverno, gastamos R$100 de conta de luz e à volta de 180 no verão, por causa dos ares condicionados. Então, todos os meses eu coloco lá R$150, porque dá para os meses de inverno e quando chega os meses de verão não custa assim tanto pagar aqueles picos de conta de luz.
E eu fico um ano a fazer isso e no final do ano eu vou dar uma olhada. Se aquele valor 150 foi suficiente, ok? Se foi em excesso, ou seja, se eu coloquei lá um valor em excesso, então no ano seguinte eu tiro um pouquinho menos. E se foi em falta, se eu precisei para pagar a conta da luz de outras despesas, então no ano seguinte eu tenho que colocar um pouquinho mais. O quarto erro que eu vejo aí nos planejamentos financeiros é as pessoas não colocarem objetivos. Acontece com todas as pessoas, aconteceu comigo, que como eu estava envolvida num monte de dívidas, num monte de problemas financeiros, não sobra nem tão pouco espaço para fazer um planejamento para os meus objetivos, para as minhas metas. Na verdade, eu só queria sobreviver. Mas é exatamente o contrário, porque a pessoa, quando não tem metas e objetivos, ela não tem nada que lhe faça movimentar-se para um caminho melhor, para fazer um planejamento. Fazer um planejamento no início não é gostosinho. Fazer alguns cortes, algumas despesas no início não é gostosinho. Então, se nós temos que o fazer, nós precisamos de tal motivação. E a motivação é exatamente criar objetivos concretizáveis que sejam possíveis para eu, tendo esses objetivos, me sentir mais motivada a fazer um bom planejamento. E ter objetivos acaba por também ser uma ferramenta para eu controlar as minhas finanças. Porque quando eu entendo que só gasto dinheiro naquilo que eu necessito mesmo e naquilo que eu amo, eu acabo por não gastar dinheiro em outras bobagens, como por exemplo aquilo que eu só curto, ou que eu só gosto, ou para satisfazer um momento daquele momento. Então, é muito importante que as pessoas, mesmo que precisem de fazer uma redução de despesas por qualquer motivo, porque planejamento financeiro não é só reduzir despesas, aliás, está muito longe disso, mas quando as pessoas precisam de fazer uma redução de despesas, automaticamente precisam de colocar lá os seus objetivos. Para que é que elas vão poupar no futuro? No futuro pode ser até no próximo mês, porque se elas não tiverem objetivos, não têm motivação para fazer algo que no início não é tão gostosinho. Eu costumo dar muitos exemplos de exercício e de dietas, porque no fundo acaba por ser bem semelhante a situação de controlar o dinheiro e de controlar o peso. E por isso é que é tão difícil ambos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a minha motivação não é sair da cama cedo para ir fazer o exercício. Algumas pessoas gostam, algumas sim. Mas a maioria da motivação das pessoas que vão fazer exercício é exatamente para poderem ter uma saúde melhor, um corpo mais bonito, para se sentirem mais atraentes. Então, a motivação não é fazer o planejamento corresponde ao exercício. A motivação é porque depois de fazer um planejamento, você vai conseguir realizar os seus objetivos. O outro erro que eu vejo muito é quando as pessoas não têm reserva de emergência e nem tampouco consideram isso. Porquê? Primeiro, porque acham que é muito difícil fazer reserva de emergência. Tem muitos vídeos aqui no canal ensinando a fazer a reserva de emergência a pouco e pouco, devagarinho, mesmo com um salário baixo. E é muito importante entender a vantagem de ter uma reserva de emergência. Todos nós temos imprevistos.
E os imprevistos normalmente aparecem na nossa vida com um boleto para pagar. E quando nós não temos qualquer reserva, nós vamos ter de pegar o dinheiro em algum lugar. Então, não ter reserva de emergência é aquele muro que separa eu ter as minhas finanças controladas a eu passar a endividado. Sem reserva de emergência, eu posso um dia ter as finanças equilibradas ou aparentemente equilibradas e no dia seguinte, quando aparece o imprevisto, eu passar a endividada. E esse muro chama-se reserva de emergência, que é aquilo que, se eu continuar com as minhas finanças equilibradas, quando aparece imprevisto, está lá o muro para me proteger e que não me deixa passar para o outro lado de endividado. Então, se você ainda não fez a sua reserva de emergência, procura aqui no canal, tem muitos vídeos. E se você tem alguma dificuldade sobre a reserva de emergência, questione aqui no canal, nos comentários, para eu ajudar você a fazer a sua reserva de emergência. E finalmente, o último erro, e eu deixei-o para o último de propósito, para você refletir sobre ele, é que cada pessoa acha sempre que a sua situação é diferente. E é verdade. Todas as nossas situações são diferentes. E é na nossa diferença que nós nos transformamos um pouquinho todos iguais. A pessoa que acha que a sua situação é diferente, acha que, mas é porque eu ganho pouco. Você não sabe a minha vida porque eu tenho muitas despesas. Eu não vou investir porque não sobra nada, a minha situação é diferente. Quantos de nós não dissemos já uma frase semelhante a esta? Eu disse, e essa frase de eu achar que a minha vida era diferente, que a minha situação era diferente, me fez impedir de evoluir e, pelo contrário, como eu achava que era assim tão diferente, eu estava justificando todos os meus erros. Então, eu gostaria que você refletisse que sim, todos nós recebemos mal, todos nós temos muitas despesas, todos nós temos alguma particularidade, há umas situações mais difíceis do que outras, mas como reflexão de vida, o que eu gostaria que você pensasse é: como é que eu posso fazer para mudar a minha situação? Se eu estou dando esta justificativa para não evoluir financeiramente, e se para mim é importante eu evoluir financeiramente, então o que é que eu posso fazer para retirar esta justificativa da minha vida? E quando eu entendi isso, quando fez um clique para mim, foi quando eu comecei a evoluir financeiramente e atingi a liberdade financeira. Então, me fala aí nos comentários o que impede você e como é que eu te posso ajudar fazendo mais conteúdo para você evoluir financeiramente. Qual é aí o ponto mais difícil para você nisto de controlar as finanças e que eu posso contribuir com mais dicas e mais ajuda? Espero que tenha gostado deste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!